Vamos conversar com a professora Marilena Chauí, que é professora titular do Departamento de Filosofia da USP e um dos nomes mais relevantes, mais conhecidos do debate de filosofia no Brasil. Professora, nós estamos no prédio da Maria Antônia, onde funcionou a USP até o final dos anos 60, né, onde se deu parte significativa da sua formação, que é uma formação marcada pela presença ainda dos professores franceses que determinaram o perfil inicial da filosofia no Brasil e que se costuma caracterizar como fortemente marcado por um trabalho estrutural de texto, né? Para começar a nossa conversa, a filosofia se apresenta para nós, antes de mais nada, como um conjunto de textos a serem abordados, a serem tratados, um certo cânon, né? Como que se delimita historicamente esse cânon? Como se delimita esse conjunto de textos a serem abordados? Qual é a identidade deles? Não é possível estabelecer uma identidade, porque você pode estabelecer o cânon através de um determinado conceito de história da filosofia. Então você pode, por exemplo, seguir as lições da filosofia da história do Hegel e você começa nos pré-socráticos até chegar no próprio Hegel, né? Você pode fazer o que dá uma sequência contínua, progressiva, né? Fundada numa determinada concepção da temporalidade e da cronologia. Mas você pode estabelecer o cânon também de uma forma temática, né? E decidir que para determinados temas da filosofia há aqueles textos que são fundamentais. Eu diria que a marca do cânon, seja ele pensado à maneira temporalizada do Hegel, seja ele pensado de uma maneira tematizada, como foi a tendência da filosofia analítica, por exemplo, o que caracteriza a formação do cânone é a ideia de que você tem textos fundadores, que uma determinada ideia, um determinado conceito, um determinado problema, uma determinada questão, surgem e recebem a sua primeira formulação, aquela formulação que vai fazer um caminho, vai fazer um percurso, ela é considerada um momento fundador. Então, esse momento fundador faz com que os textos que se apresentam assim tenham que fazer parte do cânone. Então, eu diria que o cânone, embora ele possa ser pensado de formas variadas, se você vai a uma universidade inglesa, o cânone não é exatamente o da universidade francesa. Se você vai a uma universidade norte-americana, também não. Mas em todos eles, essa ideia de que você tem que trabalhar com os textos fundadores de uma questão, isso eu diria que é constitutivo da noção mesma do cânone. Ou seja, você trabalha com os clássicos da sua disciplina. Então, aí aparece o conceito de clássico, ou de texto fundador, como você diz, que é algo característico da identidade da filosofia, particularmente para quem olha ela de fora, né? Há algo curioso em trabalhar textos antigos ou tão antigos, às vezes fragmentos tão antigos. Em que medida que esse trabalho com o texto antigo e com o texto clássico é determinante na reflexão filosófica contemporânea? Não, o negócio, eu não penso dessa maneira, não. Eu não penso que eles se mantenham como uma referência para o mundo contemporâneo, apesar vamos dizer, deles serem temporalmente antigos. É que, vamos dizer, a diferença empírica dos tempos não atinge a presença ou a diferença, aí você vai ter que pensar em termos de presença ou diferença, da questão colocada. Então, a cisão entre o sensível e o inteligível. A cisão entre o sensível e o inteligível, os dois primeiros a propô-la são Parmênides e Heráclito. Se você disser, bom, hoje está resolvida a cisão entre o sensível e o inteligível, então, parabéns para nós, a filosofia deu um salto. Se não estiver, se a questão de saber se o sensível e o inteligível estão separados, se o sensível é um momento do inteligível, se o inteligível é aquilo que produz o sensível como sua aparição e sua aparência, enfim, qual é essa relação?
Parmênides e Heráclito são tão contemporâneos quanto o Quine, o Derrida, ou o Horthy, ou o Habermas. Ou seja, tudo depende da densidade da questão e do fato de que as respostas a ela, né, a suprimiram como questão. Né? Se ela não foi suprimida como questão, se ela retorna sempre, não é, como questão, então os pais fundadores estarão sempre presentes. E é por isso que eu costumo dizer que há um equívoco por parte daqueles que pensam que você pode distinguir a filosofia e história da filosofia. Como se as questões que você pensa filosoficamente no seu presente não tivessem nenhum lastro histórico. Como se no momento em que você a está pensando, né, você pura e simplesmente estivesse inventando a roda. Eu considero, por exemplo, que uma questão importantíssima para a filosofia contemporânea é pensar a noção de virtual. Né? Porque nós temos uma tradição filosófica a respeito da distinção entre a presença, a potência e a virtualidade. Uma distinção que as ciências também fazem. Ora, as novas mídias eletrônicas introduziram uma noção de virtual que não tem nada a ver com a maneira pela qual, no interior da história da ciência e da história da filosofia, nós pensamos o virtual. Então, a questão que se coloca é: inventaram um novo virtual que desconstrói e torna sem significação as categorias anteriores, ou há um enorme equívoco em chamar de virtual aquilo que está em mera latência no interior de um atual? Né? Essa é uma questão. Ora, quem é o primeiro a colocar essa questão? O primeiro a colocar essa questão é Aristóteles. Você vai fazer economia do pensamento aristotélico a esse respeito? Não vai, não vai. Então, eu penso que as questões filosóficas do presente, né, elas têm a sua especificidade, é o nosso tempo, o tempo de cada filósofo, que coloca aquelas questões fundamentais para ele. Mas o tratamento dessas questões não pode ser feito sem que se leve em conta o lastro da construção de conceitos em torno do problema. Então, filosofia e história da filosofia têm que andar juntas. Senão você se torna ou de uma arrogância, que é o próprio do ignorante, ou de uma ignorância brutal e ingênua. Porque você imagina que você está descobrindo uma coisa que provavelmente tem 20, 30 séculos antes de você, que já disse aquilo. Mas nesse sentido, então, Maria Helena, a gente não tem esse clássico e esse fundador, ele não se constrói a partir da contemporaneidade? E cada presente não constrói o seu passado e relê? A questão é, em que medida que a gente de fato tem esse passado se apresentando a nós? Porque Aristóteles lido a partir da virtualidade, segundo se apresentando no nosso cotidiano, certamente é diferente de Aristóteles lido num contexto distinto desse. Ah, sim. Eu acho que você colocou uma questão fundamental, porque eu penso que é a questão tanto para a elaboração de novos conceitos filosóficos, quanto para o modo de você abordar os textos e a história da filosofia. Eu parto de uma concepção que foi desenvolvida pelo Merleau-Ponty, que aparece não só nos trabalhos dele a respeito da história da filosofia, da história da literatura, da história da pintura, mas que aparece em outros que foram formados por ele, como Lefort, o Castoriadis, e é uma ideia com a qual eu trabalho também. A ideia do Merleau-Ponty é a seguinte: toda obra de pensamento, como toda obra de arte, ela nasce da experiência de uma falta. Né? Há uma falta a ser preenchida. E esse sentimento de uma falta a ser preenchida leva ao trabalho que produz a obra. Ocorre que, quando a obra se produz, o que se produz com ela é um excesso de significações, que faz com que uma obra de pensamento dê a pensar. Ela não é apenas aquela que oferece um pensamento, mas é aquela que, pelo excesso das significações que ela tem,
dá a pensar, faz com que você possa pensar depois dela e a partir dela. Essa ideia o Merleau-Ponty desenvolve falando da noção de posteridade. Ele diz, toda obra, seja obra de pensamento, seja obra de arte, cria do seu próprio interior a sua posteridade. Ou seja, ela tem uma maneira de colocar as questões, de respondê-las e de deixá-las abertas, que suscita o trabalho dos que virão depois e que vão, por isso, lê-la de maneiras diferentes. Então, a diferença de leituras e as diferenças de interpretação, que em geral a gente considera que estão determinadas apenas pelas condições históricas do intérprete, na verdade elas estão determinadas também pelas condições imanentes à própria obra. Quer dizer, por que é que, na questão do virtual, eu não vou a São Tomás de Aquino? Por que eu vou a Aristóteles? É porque há algo na obra de Aristóteles, talvez algo que ele próprio não pensou, porque não cabia a ele pensar, mas que ele deixa para ser pensado e que nós podemos pensar, né? Então, eu trabalho muito com essa noção de que a obra nasce da percepção de que há uma falta, que a falta a obra anterior deixou uma falta. E eu vou prosseguir, vou cobrir essa falta, vou preencher. Só que, ao fazer isso, eu faço num campo, que é o campo da expressão, que é sempre um campo de sobredeterminação. De tal modo que há um excesso de significações e eu abro uma história. Eu capturo uma história que me antecedeu e abro uma outra, pela qual eu não sou responsável, né? Então, e essa obra só vai se realizar, na verdade, através das suas interpretações, então? Só. Aquilo que o Merleau-Ponty chama de a posteridade, o Lefort chama o trabalho da obra, né? E que eu chamo o poder do contradiscurso, né? Então, eu diria que as questões que se colocam para nós, né, ressoam no conjunto da história da filosofia. Agora, eu penso que quando você faz história da filosofia, há vamos dizer, uma perspectiva a mais que você tem que adotar. Porque eu estou falando do filósofo, né, que vai colocar questões a partir do seu presente, né, e vai pensar essas questões sabendo que elas têm um lastro em obras que foram deixadas, né? Bom, no caso do historiador da filosofia, é evidente que ele também parte do seu próprio presente, isso não há dúvida. Mas o que ele tem que levar em consideração é quais são as questões que o presente do filósofo colocou para ele. E notar, e aí eu vou te responder o que é que eu entendo por um clássico, observar que a maneira como ele responde a essas questões, né, não pode ser a nossa, porque entre nós e ele se passou a história. Mas o que ele deixa para nós? Ele deixa para nós a maneira como ele colocou aquelas questões, a maneira como ele se voltou para o seu presente, de que modo ele viu o seu presente como uma experiência que precisava ser pensada, como uma experiência que precisava ser levada até a dimensão do conceito, né? Então, eu acho que o historiador da filosofia tem que ver qual é o presente no qual a obra do filósofo vai nascer. Que questões esse presente estão colocando para ele? Que caminho ele escolhe para dar a resposta? E qual é essa maneira que permite que eu o retome? E eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho, enquanto historiadora da filosofia, eu trabalho sobre Spinoza. Trabalho bastante Merleau-Ponty, mas eu trabalho Spinoza. Eu penso que há uma contribuição gigantesca na obra do Spinoza para nós, hoje, para a discussão do fundamentalismo religioso e de por que a religião aparece no campo da política, por que ela tem força mobilizadora e, sobretudo, por que a política passa a ser pensada como teologia política e como teocracia. Spinoza dedica uma obra inteira, o Tratado Teológico Político, a desvendar isso. Então,
é um manancial para quem quer entender o nosso presente, apreender a maneira pela qual ele foi e tocou nos pontos centrais dessa questão. Então, é óbvio que eu vou tratar o fundamentalismo religioso à luz da geopolítica da região petrolífera e de minérios da Ásia e a luta imperialista para se apropriar dessa região. Não há dúvida que há uma determinação material, econômica de todas essas guerras. É claro que é isso. A questão é, por que essa guerra que tem essa determinação material econômica evidente aparece como guerra de religião? Por que ela se apresenta assim? E por que ela mobiliza os combatentes sob essa perspectiva? E é aí que Spinoza tem muito a dizer. Então, eu tenho uma relação com a filosofia que não dispensa a história da filosofia. Eu acho que a gente tem que se sentir parte, né, de um trabalho que começou antes de nós e que a gente quer que prossiga depois de nós, né? Eu tenho uma relação com a filosofia que não dispensa a história da filosofia. Eu acho que a gente tem que se sentir parte, né, de um trabalho que começou antes de nós e que a gente quer que prossiga depois de nós, né? Qual a diferença de trabalhar autores tão distintos quanto dois autores importantes, me parece, no seu percurso, como Merleau-Ponty e Spinoza, justamente dessa perspectiva que você apontou? Deixa começar do começo, né? Num primeiro instante, o meu trabalho sobre o Merleau-Ponty foi feito sem que eu dominasse a filosofia clássica, né? E um dos meus professores disse, é preciso que você domine a filosofia clássica para poder trabalhar de uma maneira mais consistente com a filosofia moderna. E eu tinha uma velhíssima paixão por Spinoza, né? Porque eu tive duas experiências muito curiosas com relação a Spinoza, né? A primeira foi, meu primeiro contato com Spinoza foi me preparar para os exames vestibulares. Naquele tempo, a história da filosofia entrava. Então, no cursinho, a professora, que era aluna daqui da Maria Antônia, deu Descartes, tranquilo entender Descartes. E aí ela deu Spinoza e mandou que a gente lesse o Tratado da Reforma da Inteligência. Já a aula dela eu não tinha entendido praticamente nada. E quando eu abri o tratado, e é um instante em que ele diz, bom, porque temos uma ideia verdadeira, e o bom método não é oferecer regras, o bom método é o método reflexivo, que reflete sobre o método que vai... Eu falei, não, eu fechei. E disse, isso é a coisa em si. É inalcançável, inatingível, é impossível. E torci para que não caísse Spinoza no exame. Não caiu. Aí, quando eu fiz o curso de História da Filosofia Moderna, o professor Lívio Teixeira, que era um especialista em Spinoza, deu um curso sobre a ética. E quando ele terminou, sobretudo ele fez uma análise... Aqui nesse prédio, lá embaixo, naquilo que era chamada a Sala 1. Né? E ele terminou com uma análise da parte 5 da ética e o instante em que efetivamente o conhecimento da imanência é o conhecimento também da liberdade e da felicidade, né? E quando ele terminou, naquele tempo os professores ficavam no alto de um estrado, eles eram chamados de senhor, senhora, eles nos chamavam de senhor, senhora. Uma classe
quando ela era numerosa, ela tinha 8 alunos, né? E havia uma distância e uma cerimônia mesmo, né? E eu estava sentada no fundo da classe. A gente não fazia perguntas, não levantava a mão, não se intrometia. E eu não pude me conter. Eu levantei a mão e disse: professor, eu procurei isso a minha vida inteira. Uma relação com Deus sem a culpa. E aí ele disse para mim: e é a primeira vez que eu vejo o amor intelectual de Deus ao vivo. Então, eu decidi que o clássico com quem eu ia conviver seria o Spinoza, porque eu tinha uma longa história, né, com o Spinoza. Primeiro por não entendê-lo e depois por desejá-lo, né? E o que é curioso é o seguinte: Merleau-Ponty praticamente não leu Spinoza. Ele e Sartre falam várias vezes de Spinoza e dizem bobagens, né, sobre Spinoza. Porque o que eles falam sobre Spinoza foi o que o Kojève, nas aulas sobre Hegel, dizia para eles. E o que o Kojève dizia era a maneira como o Kojève interpretava e o que o Hegel tinha dito sobre Spinoza. Então, é de quinta mão aquilo que o Sartre e o Merleau-Ponty dizem sobre Spinoza, que é bobagem, só dizem bobagem, né? Ocorre que há 2 aspectos na filosofia do Spinoza e na do Merleau-Ponty que os aproxima demais. E eu penso que é justamente o fato deles serem racionalistas e anticartesianos. Que é aquilo que o Spinoza chama de a imanência e que o Merleau-Ponty chama o ser de indivisão, né? Na imanência e no ser de indivisão, a singularidade é uma diferenciação no interior do mesmo, né? Então, a recusa da noção de transcendência, né? Então, há esse ponto no qual eu leio o Merleau-Ponty no Spinoza e o Spinoza no Merleau-Ponty. E o outro é o tratamento dado ao corpo, né? Quer dizer, no Merleau-Ponty, a encarnação da consciência ou a corporificação do espírito é o núcleo, é por isso que a filosofia dele é uma fenomenologia da percepção. Então, é um tratamento inteiramente novo que ele dá para o corpo, né? Que o cartesianismo do Sartre o impediu de ter essa mesma relação. O Sartre deixou o corpo lá no em si, né? Nos objetos inertes, né? E o tratamento que Spinoza dá ao corpo, na parte 2, 3 e 4 e 5 da ética, né? Que é também anticartesiano, né? E que leva Spinoza, no momento culminante da parte 5 da ética, quando ele vai dizer o que é a liberdade, o que é a felicidade, ele vai dizer que quem tem um corpo apto a uma pluralidade de afecções simultâneas tem uma alma apta à multiplicidade de ideias simultâneas, e é essa aptidão para o plural que é a liberdade, né? E isso é profundamente merleau-pontiano. Então, por incrível que pareça... Mas você descobre a posteriori essa semelhança? Porque, a princípio, na sua narrativa, não é o que te conduz eu fui conduzida por razões diferentes. E foi num percurso que eu fiz essa descoberta. Eu cheguei a me perguntar se o meu inconsciente, desde o começo, não tinha percebido algum parentesco entre eles. Mas no caso do trabalho com texto, o Spinoza, em particular, é um autor extremamente sistemático, né? E ele coloca em questão um outro tema importante para a gente conversar, que é esse núcleo inicial da filosofia na USP, que é o núcleo inicial da filosofia no Brasil, de alguma forma, a partir do qual se distribui a filosofia posteriormente pelo resto do país. É quase mitológico o caráter de trabalho estrutural com o texto que havia ali, né? Quer dizer, então, retomando aquele nosso tema do clássico e do trabalho com o texto antigo, por exemplo, como que se apresenta, primeiro para você, essa leitura estrutural e como que isso se apresenta na formação da filosofia do filósofo, né? Como eu fui formada na perspectiva da leitura estrutural, eu não consigo me aproximar de um texto de outra maneira. Eu diria que o que
Bom, primeiro vamos falar da maneira estrutural, depois eu quero dizer em que instante eu sou capaz de tomar distância. Então, a primeira abordagem, que foi o que nós aprendemos de um texto, é considerar que o filósofo disse o que ele queria dizer da maneira como ele escolheu dizer. Então, você não pode ler, a sua primeira leitura de um texto não pode ser uma interpretação do texto. Você não pode tentar descobrir no texto um sentido escondido que estaria ali. A sua primeira abordagem, é isso que o método estrutural ensina para você, vamos ver o que efetivamente o filósofo disse, de que maneira ele disse, por que ele disse assim e o que ele quis dizer ao dizer isso. Então, você aprende primeiro que um texto se realiza com uma lógica interna, que aquele texto não é gratuito, que ele não está construído daquela maneira de forma aleatória, que há um sentido na construção do próprio texto, e que o significado do texto está nele, e que é nele que você tem que encontrá-lo, né? Então, você aprende a encontrar os momentos do texto, as diferentes etapas da argumentação, o que é central e o que é secundário, o que amarra os diferentes elementos que entram na argumentação do filósofo. A partir dali, com quem o filósofo está dialogando para aceitar ou criticar e quem se apropria disto para dialogar ou criticar. Então, quando você termina a leitura, você compreende o que está ali. Isso posto, um defensor do método estrutural para ali. Eu, merleau-pontianamente, não paro ali. Quer dizer, aí eu acho que está dada a condição para você passar à interpretação do texto, né? De considerar que o texto não é apenas essa representação perfeitamente construída, mas que o texto é feito de dificuldades, de lacunas, de subentendidos, de implícitos, de tácitos, de referências, né, múltiplas, que neles apresente a cultura de todo o seu tempo, que a história na qual esse texto foi escrito não é um contexto exterior a ela, porque a leitura estrutural te leva a essa ideia de que você tem o texto, né, isolado e fora um contexto, né, e que você não deve explicar o texto pelo contexto. Eu concordo inteiramente. Não há que explicar o texto pelo contexto, porque não tem contexto. O texto é parte integrante da história do seu tempo. Então, o que nessa história suscita o texto? E o que o texto contribui no interior dessa história? Então, há uma relação de imanência entre o texto e o momento, as circunstâncias da sua produção, né, que te permite interpretá-lo, né? Então, eu diria que, eu estou convencida, mas isso é porque eu fui educada assim, né? Mas eu estou convencida de que sem a leitura estrutural, você não entende um texto. Você não tem como entender. Ela é pressuposto à formação do filósofo. Ela é pressuposto. Ela é pressuposto. Tanto que, mesmo no nosso departamento, onde há posições as mais variadas, digamos que 80% dos professores são contrários ao estruturalismo em filosofia, aos que são de tendência analítica, aos que são de tendência fenomenológica, como é o meu caso, aos que são de tendência marxista. Todos, entretanto, como professores, praticam com seus alunos o método estrutural de leitura de texto. Nenhum professor do meu departamento recusa que isto seja fundamental para a educação filosófica dos alunos. Você vê contradição, por exemplo, você falou de uma perspectiva marxista, entre esse modelo de trabalho com o texto filosófico e uma leitura, por exemplo, de raiz marxista que vai situá-lo, que inverte a relação entre teoria e prática ali, grosso modo, e que vai situá-lo como expressão de contradições
de cada momento e da expressão de época em que ele está colocado? Você vê uma contradição entre as duas coisas? Não, eu não vejo uma contradição. Eu só acho que cada uma dessas perspectivas, se ela for realizada sozinha, ela é incompleta e vamos dizer, preconceituosa. Você tem que realizar as duas ao mesmo tempo. Que você vá do texto às condições materiais da sua produção, ou que você vá das condições da produção material do texto ao próprio texto, não tem importância. Qual é o trajeto que você vai fazer? O fundamental é que, ao chegar no texto, o aluno tem que aprender a ler esse texto à maneira estrutural. Ele tem que saber qual é o tempo lógico desse texto, qual é a estrutura interna que esse texto tem, quais são os argumentos fundamentais, quais são as questões. Ele tem que entender isso. Porque se ele entender isso, ele vai entender perfeitamente por que aquelas condições materiais e esse texto estão juntos. Como é que eles se respondem? Você falou o aluno ainda. Agora, o aluno é quem? Quer dizer, é o nosso aluno de graduação de filosofia ou isso vale também, quer dizer, esse tipo de trabalho com texto é algo que você considera pertinente, por exemplo, no contexto do ensino médio, onde a filosofia se coloca hoje? Eu acho que nos dois casos. Nos dois casos. No caso do aluno de graduação, eu considero que esse é o trabalho fundamental que tem que ser feito. É isso que ele tem que aprender. E é por isso que ele faz iniciação científica. Ele faz a iniciação científica para aprender a fazer isso num determinado autor, de modo a se preparar para começar o trabalho, esse trabalho interpretativo, que se acrescenta no mestrado, e a interpretação que inclui a presença da história no interior do texto, no doutorado, né? Pelo menos os que trabalham comigo, eu faço dessa maneira, né? Agora, eu acho que no ensino médio, isso precisa ser feito. Eu acho que não há condição de você fazer a aula de filosofia ser isto. Os alunos não aguentariam. Mesmo os alunos de graduação, é um choque trabalhar com esse descarnamento do texto, porque se deixa o texto descarnado, né? Mas é um exercício importante. Então, eu diria que, pelo menos uma vez por mês, o professor de filosofia do ensino médio deveria escolher um texto, de preferência, um texto que abale os alunos, né? Por exemplo, escolher o mito da caverna, escolher a abertura da metafísica do Aristóteles, o início da primeira meditação. Eu imagino que é possível selecionar alguns textos que são muito impactantes, né? E sobre esses textos ensinar aos alunos já uma primeira versão, né, desse método de leitura. Porque eu estou convencida de que a filosofia é uma intervenção no mundo dado, que tem a peculiaridade de ser uma intervenção discursiva. É pelo discurso que a filosofia intervém e compreende o presente, o seu presente e o passado. Então, se você não domina a arte do discurso, o poder do discurso, né, a lógica argumentativa do discurso, você fará uma filosofia muito pobre. Então, porque a filosofia é, como dizia o Bento, ela é uma conversa, né? Ela é... Eu estou convencida de que a filosofia é uma intervenção no mundo dado, que tem a peculiaridade de ser uma intervenção discursiva. É pelo discurso que a filosofia intervém e compreende o presente, o seu presente e o passado. Então, se você não domina a arte do discurso, o poder do discurso, né, a lógica argumentativa do discurso, você fará uma filosofia muito pobre.
Você também é historiadora da filosofia, né? De que maneira que se apresenta como um problema diferente fazer o trabalho sobre um autor de investigação filosófica ou construir uma historiografia da filosofia? Olha, eu acho que há várias, né? Vamos começar. É claro que as que eu vou mencionar, eu acho que com as novas mídias estão superadas. Foram dificuldades que eu encontrei ao trabalhar. A primeira é a questão das fontes primárias, né? Porque você não pode fazer um trabalho sério de história da filosofia se você não trabalhar diretamente com as fontes primárias, né? Quanto mais antigo é o filósofo e quanto menos ele foi comemorado na história da filosofia, mais difícil é o acesso a essas fontes, né? Hoje, eu digo que isso é questão do meu tempo, porque no meu tempo a gente tinha que ir para a Europa, né? E no meu tempo não existia xerox. Não é que não existia internet, não existia xerox. A gente copiava nos cadernos. Eu tenho caixas de cadernos com cópias de autores holandeses, alemães, franceses, ingleses do período. Você tinha que copiar, porque só tinha aquele exemplar. E não podia, não havia como comprar, era uma obra rara. O máximo que você podia fazer era o microfilme. Mas nós, na nossa biblioteca aqui em São Paulo, não tínhamos nem leitora de microfilme. Então, não adiantava fazer o microfilme, porque não tinha nem como ler. Então, primeira dificuldade é o acesso às fontes. Eu diria que, hoje em dia, essa dificuldade é praticamente mínima, né? Os novos meios, né, permitem que você tenha acesso a isso. A segunda dificuldade está ligada à maneira como se estruturou o ensino médio na parte das humanidades. O fato de que os estudantes chegam ao curso de filosofia... Quando eu cheguei ao curso de filosofia, eu sabia latim, eu tinha aprendido latim durante os 4 anos do ginásio, os 3 anos do colegial. Eu traduzia Cícero, Virgílio, Horácio, né? Eu tive no colegial grego. Nós lemos Sófocles, lemos Odisseia, né, em grego, além do inglês, do francês, do espanhol, né? Então você chegava à filosofia já conhecendo as línguas dos textos originais. Hoje, os estudantes chegam, mal conhecem um pouco de inglês, a menos que eles tenham feito algum curso especializado em alguma escola fora do currículo, não é? Então, você tem que mandá-los para fazer latim, para fazer grego, para fazer francês de verdade, inglês de verdade. Então, há todo um trabalho preparatório, né, fazer alemão, né, para que ele possa chegar aos textos. Trabalhar os originais. Trabalhar, né, os originais, né? Então, eu diria que, se no meu tempo não havia xerox, eles não têm as línguas que precisam saber. Então, um problema compensa o outro. Então, eu penso que o primeiro problema é esse. O segundo problema que eu vejo é o fato de que, com raríssimas exceções, e eu considero que o Estado de São Paulo faz parte dessas exceções por causa da FAPESP, há falta de infraestrutura, de excelentes bibliotecas, né, que deem aos estudantes o material com que eles precisam trabalhar. A outra coisa é, como eu tenho essa visão de que há uma imanência do texto à sua história e da história ao texto, eu considero, pelo menos os que trabalham comigo, eu considero indispensável, terminada a fase estrutural da leitura, fazer um trabalho histórico, que é conhecer as condições econômicas, sociais, políticas, culturais, as obras de arte do período, os pensadores do período, os principais textos do período, ou seja, as questões, se é um filósofo do século XVII, as questões religiosas colocadas, as questões colocadas pela relação entre religião e política e assim por diante, ou seja, há uma série de questões que são constitutivas do próprio texto, né? Ou
questões relativas à maneira como o filósofo, no seu próprio texto, está tomando posição com relação a ideias que estão estabelecidas na sua época. Eu vou te dar um exemplo minúsculo, mas que pode ser significativo. Há um momento nas meditações, quando Descartes vai dizer que você deve fazer essa meditação pelo menos uma vez na vida, mas só uma vez, porque mais de uma vez o grau de vertigem e de angústia provocado por uma meditação metafísica é mais do que você pode suportar. E ele diz que a gente pode ser empurrado, e as traduções todas colocam os negros vapores da bilis. Não, ele está dizendo os vapores da bilis negra, isto é, os vapores da melancolia, isto é, os vapores de uma doença. Então, ele está tomando posição no interior de uma história importantíssima, que é a história da melancolia, do vínculo entre a ideia do Aristóteles, de que todos os homens excepcionais são melancólicos, essa ideia que perpassa toda a história da filosofia, chega na Renascença, dá no Ficino, né? Leva o Ficino a pedir ao Botticelli que ele faça um talismã para que o Lourenço de Médici não seja tomado pela melancolia. Esse talismã é a primavera do Botticelli, né? Isso chega no Descartes. Então, essa pequenina afirmação, se você traduzir os negros vapores da bilis, você perdeu tudo que Descartes está dizendo. Quando ele diz os vapores da bilis negra, ele está se inserindo no interior de uma longuíssima tradição a respeito do vínculo entre filosofia, vida intelectual e melancolia. Aí se insere, então, até uma interdisciplinaridade muito mais ampla com o pressuposto. Nem há dúvida. Precisa conhecer literatura, precisa conhecer história, precisa conhecer a história das artes, precisa conhecer as questões de técnica. Dependendo do período, você tem que saber ciência. Veja, você não pode estudar Merleau-Ponty se você não souber o que está acontecendo na psicologia da época. Se você não souber a revolução que significaram o behaviorismo e a Gestalt. Isso não remete à tradição kantiana, essa ideia de uma filosofia que abarca as outras investigações? Não se apresentaria como uma reflexão primeira, anterior e que demarca as outras investigações? Não, eu não penso isso. Eu penso que a filosofia não pode viver sem os outros, sem as outras práticas e sem os outros discursos. E que ela, na sua maneira específica, não é? Ela se apropria deles, ela reflete sobre eles, ela os interpreta, ela pode transformá-los até, né? Mas ela não é ela que dá o fundamento. Essa é a minha diferença com relação à tradição. Quer dizer, a filosofia não é aquele discurso que fundamenta os demais discursos. A filosofia é aquele discurso que tem a peculiaridade de se apropriar dos demais discursos, das demais práticas, de oferecer uma interpretação, uma reflexão crítica e até transformar esses discursos, né? Mas ela não os fundamenta. E como você vê a presença da filosofia no ensino médio? Né? Uma disciplina entre outras disciplinas, mas ao mesmo tempo esse discurso que abarca os demais. Como isso se apresenta como um problema para o trabalho do professor dentro da escola? Eu acho que ela é um ampliador de horizontes para o ensino médio como tal. Eu acho que auxilia as demais disciplinas do ensino médio. E acho também que ela abre para os estudantes a perspectiva de um relacionamento com todas as outras coisas que eles aprendem. Mesmo que ninguém explicite isso, mesmo que ninguém proponha programas interdisciplinares. A filosofia, se ela for bem ministrada, ela fará os estudantes perceberem a inter-relação entre tudo aquilo que eles aprendem. Por exemplo, se você, no primeiro ano, der as questões do conhecimento, né? Percepção, reflexão, memória, linguagem,
dificilmente os alunos não vão perceber como tudo isso tem a ver com as ciências que eles estudam, né? Se num segundo ano você dá ética e discussões sobre a cultura, eles vão perceber que tudo que eles aprendem em história, geografia, literatura, está relacionado. Então, eu diria que a filosofia tem eu vejo a filosofia com 3 grandes papéis no ensino médio. O primeiro é de alargar o campo das humanidades, que foi estreitado pela visão instrumentalista, mercadológica, que orientou as reformas anteriores do ensino. Então, eu acho que a filosofia tem a possibilidade de repor o valor das humanidades, fazer com que elas sejam reconhecidas como tais, né? A segunda é o papel que ela pode ter na formação intelectual dos estudantes. Não do ponto de vista dos conteúdos aprendidos, mas do ponto de vista do exercício que ela leva os estudantes a fazer. Ou seja, os levar a pensar sobre o pensamento e a falar sobre a própria linguagem, né? Ter esse exercício da reflexão, que eu acho que altera a operação intelectual para eles, né? Ela se alarga também. E a terceira função, se você quiser, o do papel que eu vejo a filosofia ter no ensino médio é de efetivamente despertar para as questões críticas, despertar para o senso crítico, né? Mesmo que o professor não leve os alunos a dirigir a crítica a este ou aquele momento da vida contemporânea. Pode ser que o professor não queira fazer isso, né? Mas o fato de que a filosofia os faça perceber de que as coisas, tais como elas são, imediatamente dadas, elas não são bem assim, já é um passo imenso. A filosofia faz isso de maneira diferente de outras áreas, como a história, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque no caso das outras disciplinas, vamos dizer, a dimensão crítica já está diretamente dada no conteúdo. Você já tem, por exemplo, uma história do Brasil que, ao se oferecer como recusa da versão conservadora da história do Brasil, o conteúdo dessa história já é um conteúdo crítico. No caso da filosofia, é ensinar a tomar uma posição crítica, né? Eu acho que a filosofia permite isso, de levar o aluno a tomar uma certa distância com relação a tudo que ele vê, tudo que ele escuta, tudo que ele recebe, né? Então, essa dimensão crítica é o que me parece muito importante, sobretudo porque ele é bombardeado pela mídia, né? Pelas diferentes mídias. E há um instante em que ele dispõe de um excesso de informação e uma quase ausência de verdadeira compreensão e de verdadeira informação, né? Então, eu aposto muito na filosofia no segundo grau, porque ela pega os estudantes no momento em que eles estão despertando para esse gosto crítico. Você participou de todo o debate, no primeiro momento, sobre o afastamento da filosofia do ensino médio e depois sobre o retorno dele. Nós estamos há 40 anos praticamente desse debate, a filosofia retorna agora. Você entende que esse é um momento propício e tem expectativas de que tipo a respeito desse retorno da filosofia? Bom, você tem toda a razão, eu lutei, né, contra a exclusão da filosofia, lutei pelo seu retorno e gritei alviçaras quando ela retornou. Eu acho que é um momento precioso, não só porque alcança os jovens, como nós vimos num momento de profunda contestação, e a filosofia os ajuda a ter conteúdo nessa contestação, né? Mas acho que é um momento também da sociedade contemporânea em que a reflexão filosófica é muito importante. É um momento no qual as religiões tendem a ocupar o espaço da reflexão e da esperança e da liberdade. É um momento no qual as crises econômicas estreitaram muito o campo da política e o campo da opinião pública e é preciso reabri-lo. Então, eu vejo o papel político, o papel cultural e o papel psicológico mesmo
do retorno da filosofia como muito positivo. Certo. Obrigado, professora. Obrigada.